A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versos 18 a 20, como se deu o chamado de Jesus para que Pedro e André se tornassem seus discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Nós precisamos entender não só a declaração de Jesus, eu farei de vocês pescadores de gente, de homens, mas precisamos entender a perspectiva de pesca que eles tinham, que era com redes. O assunto da nossa conversa hoje é pescando com redes. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. Estou hoje no bosque ou parque da cidade em Santarém, Pará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Como anunciamos anteriormente, Jesus chama pescadores de peixes para se tornar pescadores de homens. A verdade é que em mais de um momento, Jesus usou a analogia do evangelismo, comparando ele com a pescaria. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 47, por exemplo, Jesus diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Jesus não está falando apenas de se pescar com anzol, o que também acontecia. Quando Jesus dá uma ordem a Pedro, por exemplo, para pagar o tributo do templo, ele diz: vai, pega o primeiro peixe, tira ele do anzol, pega dentro dele uma moeda e paga o imposto por mim e por você. Aquele era o tipo de pescaria com anzol, uma pesca individual. Um indivíduo pega um peixe de cada vez. A pesca com rede, ela tem essa perspectiva coletiva, tanto de ter mais pescadores envolvidos, como também de se pegar muitos peixes. E quando pensamos que o evangelismo é usado de uma maneira análoga à pescaria, nós precisamos entender que Deus, que está interessado num grande volume de conversão, Ele deseja que todos se salvem, diz a Escritura, e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele tem um projeto de pescaria chamado evangelismo. E esse projeto é basicamente fundamentado ou desenhado para que se aconteça na perspectiva coletiva, não só de muitos pescadores, mas também de conseguirmos muitos peixes. Com isso em mente, eu gostaria que nós pudéssemos entender que a pesca fala de evangelismo, enquanto que as redes apontam para a quantidade de peixes e de pescadores envolvidos, e que isso tem um lugar especial no plano e no propósito de Deus. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que rede fala aqui de relacionamentos. Interessante que até hoje, as pessoas vão falar, por exemplo, de uma network, de uma rede de relacionamentos. As redes eram fios entrelaçados. A rede era a composição de muitos fios somados, amarrados e unidos. E essa coletividade dos fios conseguia realizar um tipo de trabalho que a individualidade deles não proporcionava. E quando nós olhamos para essa figura, nós precisamos entender dois ângulos distintos. Em primeiro lugar, o relacionamento com os cristãos e, em segundo lugar, o relacionamento com os não cristãos. Há uma grande colheita ligada, por exemplo, à unidade da igreja, que é o relacionamento correto. Em Atos capítulo 2, nós lemos dos versos 40 a 47, como os irmãos cuidavam uns dos outros, se preocupavam com as suas necessidades, e a Bíblia diz: e acrescentava a cada dia o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Em Atos, por exemplo, no capítulo 4, nós lemos nos versículos 32 e 33, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E a Bíblia diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Num ambiente de unidade, de relacionamentos saudáveis, nós temos resultados evangelísticos extraordinários. O próprio Jesus, em João, no capítulo 17, no verso 21, na oração sacerdotal, ele diz: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que nós percebemos é que quando a unidade, a capacidade de crer do mundo é afetada e é impactada pela maneira como nós nos relacionamos. Mas nós também precisamos compreender que a maneira de nos relacionarmos com os que não creem também pode afetá-los. Não apenas a maneira como eles nos vêm relacionando entre nós, os cristãos, mas a maneira de nos relacionarmos com eles também vai ter impacto.
Mateus, no capítulo 5, no verso 16, Jesus diz: para que vendo as vossas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Filipenses 2,15 diz que nós devemos resplandecer como luzeiros no meio de uma geração corrompida, pervertida. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, nos versos 1 e 2, a Bíblia fala a respeito daquela mulher cujo marido ainda não serve a Cristo e que ele pode ser ganho sem palavra por meio do procedimento. E também 1 de Pedro 3,15 fala que nós devemos saber responder àqueles que nos indagarem acerca da razão da esperança que é em nós. Muitas vezes, vendo o nosso estilo de vida, as pessoas vão pedir, vão querer saber da nossa fé. Então, agora que falamos dos relacionamentos, eu quero chamar a sua atenção, para um fato. O texto que lemos inicialmente fala de como Jesus encontra os seus discípulos pescando. E normalmente nós imaginamos que o único trabalho era lançar as redes e depois puxá-las. Mas quando olhamos o pacote maior do trabalho de pescaria com rede, nós vamos ver uma outra perspectiva. Lucas, capítulo 5, por exemplo, no verso 6, a Bíblia fala de um momento onde eles apanharam uma grande quantidade de peixes. Mas a Bíblia também diz: e as redes deles começaram a se romper. Eu me lembro de uma ocasião onde um pescador, lá de Florianópolis, me explicava como as redes tinham que ser lavadas e cuidadas depois da pescaria. Eu falei para ele: não estou entendendo, vocês usam a rede dentro d'água e quando sai da água tem que lavar? Eu falei: tem que lavar para quê? Para tirar o sal? Ele me disse: não. Muitos dos peixes, quando pegamos um volume, são esmagados, outros são comidos por outros. E os restos de peixe que ficam na rede, muitas vezes apodrecendo, eles apodrecem a rede. E quando algo na rede começa a se romper, ele falou: pequenos rompimentos na rede podem permitir uma evasão enorme dos peixes que nós estamos tentando pescar. Sabe, interessante quando a Bíblia fala dessas redes se rompendo, e há vários motivos que podem levar a isso. Mas quando olhamos as Escrituras, o aspecto prático quase sempre tem a ver com relacionamento. Quando começamos a ganhar mais pessoas, toda a igreja vai enfrentar uma crise. Atos capítulo 6, por exemplo, diz que por se multiplicar o número dos discípulos, começou a haver murmuração. Alguns estão deixando de ser cuidados, outros estão sendo esquecidos na distribuição diária e problemas começam a surgir. E eu e você precisamos entender que se as redes se romperem, nós teremos um problema em cumprir a nossa missão. Então, se pescaria com rede diz respeito a relacionamento, tanto a união de pescadores como uma quantidade maior de peixes sendo pescados, nós precisamos entender que é um cuidado especial que todos nós devemos ter para que as redes não se rompam. A Bíblia também fala de um outro tipo de ajuda. Era um barco chamando o outro para dizer: nos ajude aqui, porque é tanto peixe, nós podemos ir a pique. Com essa visão de coletividade, eu queria chamar a sua atenção para a importância da manutenção das redes. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 2, a Bíblia fala de Jesus junto ao lago de Genezaré. O verso 2 diz: então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Lembra o comentário que falei daquele pescador de Florianópolis? A Bíblia mostra que eles estavam fazendo isso, lavando as redes. Mas também vemos textos como, por exemplo, Mateus capítulo 4, verso 21. A gente tinha lido do 18 até o 20. O verso 21 de Mateus 4 diz: pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Lavar e consertar as redes. Quando falamos da manutenção, temos 2 aspectos. Um é lavar, o outro é consertar. Lavar é a prevenção para evitar problemas, evitar que a rede se rompa. Agora, consertar é a manutenção quando os problemas já começaram. E nós precisamos entender a importância do cuidado nos relacionamentos. Eu tenho visto muita gente que quando ele está vivendo alguma crise no ambiente da igreja, com os irmãos, e há um descontentamento, normalmente a produtividade, a frutificação, a capacidade de evangelizar, de trazer convidados, ela é comprometida. Até porque, emocionalmente falando, a pessoa já está assim: nem eu estou me sentindo bem nesse lugar, por que é que eu vou trazer mais gente? Mas o que nós não entendemos é que também perdemos a nossa força espiritual. Nós precisamos preservar os relacionamentos para que a pescaria seja sempre funcional e seja de grande resultado. E eu quero terminar chamando a sua atenção para uma pesquisa que eu mesmo fiz no nosso site da Orvalho.com anos atrás. A pergunta era: como você foi conduzido a Cristo? Encerramos a pesquisa quando ela tinha alcançado a marca de 6.613 votos.
Em primeiro lugar, a resposta mais comum, as pessoas 64,71%, ou seja, 4.279 votos disseram por um amigo ou um parente. 15,24%, ou seja, 1.008 votos disseram que foi por uma necessidade especial. 6,47%, ou seja, 428 votos assistindo um culto. 4,52%, 299 votos disseram que foi em uma atividade da igreja. 3%, 199 votos por uma visita. 2,57%, 170 votos através de um pastor. 2,10% através de um estudo bíblico, 139 votos. Em uma campanha evangelística, pasmem, 1,38%, 91 votos. Né? O que é que percebemos? A maioria esmagadora veio por meio de um amigo ou parente. Mas quando você pergunta quem veio por uma necessidade especial, quem conectou? O amigo ou parente. Quando você diz você que foi assistindo um culto, quem que te convidou? Normalmente é o amigo ou parente. E uma atividade da igreja, quem que fez a ponte? Um amigo ou parente. Uma visita, quem fez? Um amigo ou parente. Ah, o pastor veio falar comigo, quem trouxe? Um amigo ou parente. Ou seja, a maioria esmagadora das pessoas, né, elas são alcançadas por relacionamento. E nós precisamos entender a importância de relacionamentos saudáveis dentro do corpo, para que as redes não se rompam. E precisamos entender que relacionar com as pessoas, inclusive demonstrando um bom testemunho, um interesse real, genuíno nas necessidades das pessoas, demonstrando o amor, é uma das ferramentas mais extraordinárias e eficazes que a igreja pode ter e praticar quando falamos de evangelismo. Jesus não relacionou o evangelismo com pesca à toa. Tudo isso é feito de forma intencional, nos comunica figuras, nos comunicam verdades que não podem ser ignoradas. Se você quer levar pessoas a Cristo, mantenha um bom relacionamento não só com Deus, mas com seus irmãos e aproxime-se das pessoas. Em tudo isso, poderemos cumprir nossa missão e com grandes resultados, pescando com redes.